Olá! O estudo dessa semana fala do sábado e o fim. É difícil às vezes perceber, mas a realidade é essa. O sábado está diretamente ligado às questões dos eventos finais, ou seja, a doutrina do sábado, a aceitação do sábado e a prática da guarda do sábado estão intimamente vinculados aos eventos finais da história da humanidade. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Efésios 3, versos 8 e 9. Diz assim: Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. É isso mesmo. Quando nós paramos avaliar o sábado como um elemento memorial vinculado à criação, nós automaticamente estamos rendendo louvor ao nosso Deus. E esse é o apelo das Escrituras, esse é o desejo de Deus, que as suas criaturas o adorem, o reconheçam como superior em todas as dimensões de sua vida. E ao longo desse estudo você vai verificar quais são os fundamentos da adoração e a adoração vinculada ao sábado. Agora vamos falar sobre um novo tópico: juízo, a criação e o acerto de contas. Em tudo que nós praticamos, mesmo fora do contexto espiritual, existe um acerto de contas a ser feito. Ou seja, é colocado na balança aquilo que fizemos de positivo, aquilo que fizemos de negativo e também aquilo que deixamos de fazer. E, como nós já vimos em estudos anteriores, o juízo de Deus, os critérios que ele utiliza para julgar são plenamente coerentes, são critérios sábios, dignos e revestidos de toda a justiça. Então, quando falamos em julgar, parece que julgar, atualmente, dentro do contexto em que vivemos, é algo muito comum. Mas vamos ver o que a Bíblia fala dessa questão de julgamento sob o ponto de vista humano. Veja só aquilo que está lá em Romanos 14, verso 10. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Mesmo que nós utilizemos atributos de julgamento, e mesmo que sejamos corretos muitas vezes, mas o problema está quando o ser humano concentra-se em sempre estabelecer critérios de julgamento, sempre colocar o seu parecer. E isso se torna um ciclo vicioso. É dentro desse contexto que as Escrituras nos chamam a atenção quando continuamente julgamos as pessoas que nos cercam. Mas uma coisa é certa, a Bíblia nos diz, deixa muito claro, que temos que estar atentos, pois todos compareceremos diante do juízo exercido pelo Pai Celestial. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos mais uma vez juntos, pela graça de Deus, estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos na 8ª semana desse trimestre. E essa semana nós vamos estudar um tema muito importante. E eu vou estar com vocês estudando o dia de segunda e de terça-feira. Segunda-feira fala sobre o sábado e a criação. O sábado, ele foi feito não por causa dos judeus, não por causa da igreja, mas ele foi feito para que todos os seres vivos, os seres humanos, viessem à presença de Deus adorá-lo como nosso Criador.
Quando Deus termina a criação, Gênesis 2, 1 a 3, ele diz: e Deus então separou, abençoou e santificou o sétimo dia. Deus fez 3 ações nesse dia. Ele separou, ele abençoou e santificou. E Deus pede para que aqueles que o aceitam como seu Deus, Criador de todas as coisas, que guardem, que reverenciem a Deus, adorem a Deus no dia do sábado. Não de uma forma legalista, mas de uma forma de adoração, uma forma em que nós reconhecemos que Deus é o nosso Criador, conforme Apocalipse 14, 6 e 7. Nós também temos aqui que o sábado é um símbolo eterno do nosso descanso em Deus. É um sinal especial da lealdade ao Criador, e não à igreja, e não a uma nação, mas ao Criador de todas as coisas. Em vez de exigência legalista, ele revela que o verdadeiro descanso da justiça pelas obras se encontram nele. O sábado fala de um Deus que realizou por nós o que nunca poderíamos realizar por nós mesmos. O sábado também relembra a redenção além da criação. O sábado também é o elo eterno entre a perfeição do Éden no passado e a glória do novo céu e da nova terra no futuro. O sábado ele é um elo entre nós, o nosso Deus, e toda a humanidade. Que nós possamos, como uma igreja adventista do sétimo dia, a igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo e guarda o santo dia de sábado, possamos dar um bom testemunho, não de forma como os judeus guardavam o sábado, de forma legalista para ser salvo, mas nós guardamos o sábado porque nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Terça-feira, um engano não tão sutil. Satanás nunca vai estar conformado com a verdade. Ele sempre vai trazer a contrafação da verdade. E nesses nossos tempos, e principalmente de uns tempos para cá, a tentativa de destruir a singularidade da nossa criação, o diabo introduziu uma contrafação não tão sutil. Ou seja, o mundo, Deus é o agente da criação, ok? Mas Deus levou muitos milhões e milhões de anos para criar todas as coisas, e a Terra tem bilhões de anos. Ou seja, se isso é verdade, que não são 6 dias literais de 24 horas cada dia, então não tem motivo para que a gente guarde o sábado. Por que eu vou guardar o sábado se Deus em 6 dias criou todas as coisas, mas no 7º dia Deus abençoou e santificou o dia de sábado? Não teria motivo para isso. Mas Satanás, ele é astuto, ele quer confundir as pessoas, e muitos cristãos que pregam a palavra de Deus, falam que Deus é o Criador verdadeiramente, mas não em 6 dias literais, mas em milhões de anos. Deus demorou para criar o mundo, e então o processo foi mais um processo evolutivo do que criativo. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus criou o mundo em 6 dias. Pela sua palavra todas as coisas aconteceram, mas no 6º dia, Deus, no final do dia, Deus abençoou o dia 7º e parou de fazer a sua obra, descansou da sua atividade criativa. A lição diz assim: ao atacar o sábado, Satanás desafia o ponto central da autoridade divina. E o que poderia ser mais eficaz em destruir um memorial da criação em 6 dias do que negar a realidade dessa criação em 6 dias? Não é à toa que tantas pessoas, incluindo cristãos, ignoram o sábado. A preparação para o engano final. Ou seja, nos últimos dias, conforme Apocalipse 13, muitos adorarão a besta que mudou o tempo e a lei de Deus, tirando o sábado e colocando um dia espúrio para que as pessoas guardem, não o 7º dia da semana que Deus abençoou, mas o 1º dia da semana. Que nós não venhamos a ser enganados, mas que nós possamos permanecer fiéis à palavra de Deus, à sua lei, não como legalistas, mas alguém que foi alcançado pela graça e pelo amor de Deus. Que nós sejamos fiéis até a sua volta, na guarda do sábado e na sua palavra. É o que a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, irmãos.
Saúdo vocês, como sempre, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero vos falar um pouquinho sobre a criação, né? O sábado e o tempo do fim. Bom, você sabe que esse grande conflito se criou há milhares de anos, né? No céu, e você sabe como, né? E essa contenda, ela prevalece ou existe, né? Permanece até os nossos dias, nós sabemos disso. E você sabe, inclusive, a origem, não é verdade, dessa contenda que envolve Deus e Satanás. E quando João recebe, lá na ilha de Pátamos, aquele anjo que traz aquela mensagem para ele escreveu, entre outras coisas, no capítulo 7, o que ele escreveu: temer, dar glória e adorar a Deus. Então é um apelo que João já fez naquela época. Se isso vale, essa contenda vale para nós nos dias de hoje, abrace-se com Deus e não com o inimigo, porque vai aí um pedido, um clamor do apóstolo João, não é isso? E ainda no capítulo 14, no verso 9, ele diz para não receber a marca da besta. Por que não receber a marca da besta? Ora, você sabe o que implica em receber a marca da besta. Você está dizendo que não crê em Deus, que não aceita Deus e que certamente você não fará parte do grande reino, o reino eterno de Deus. E ainda no verso 12, ele pede para que tenhamos perseverança em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ora, isso aí é o fechamento praticamente não, é o fechamento da mensagem dos três anjos, ou das mensagens angélicas, como nós dizemos, não é verdade? Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão, é que o sábado está inserido no próprio relato da criação, lá no inicinho da Bíblia, no capítulo 2, de 1 a 3, do livro de Gênesis. Continuando ainda a falar sobre o nosso sábado, eu quero falar também um pouquinho sobre o descanso eterno. Começando pelo sábado, por exemplo, o sábado, ele não foi feito para guardar de qualquer jeito. Então eu vou dizer a você, fazer essa observação, que diz assim: a menos que aprendamos a apreciar o sabor do sábado, né? Não conseguiremos desfrutar a eternidade do porvir. Meu irmão, minha irmã, se você não guarda o sábado, como diz lá no 4º mandamento, você provavelmente não desfrutará do reino que está preparado para você. Então, como esse sábado é um símbolo da criação para Deus, nós devemos ter o máximo cuidado em guardá-lo. Olha o que diz Isaías, por exemplo, no capítulo 65 e no versículo 17. Ele diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Você vai perder este reino? Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você acha que no reino de Satanás existe justiça?
Você acha que aqui na terra onde você habita existe justiça? Então qual é o melhor? Dizer amém para Deus e não receber a marca da besta? Ou dizer amém para Jesus, ter a fé em Deus, aceitar a Jesus como seu Salvador, né? E gozar de tudo isso que, aliás, é uma promessa, né? É uma promessa, novos céus e nova terra. Eis que as coisas antigas, passadas, né? Já foram, já era, é história. Então, irmãos, dê a mão a Deus. Vamos agora fazer o encerramento do nosso estudo. O sábado é um tema fundamental quando falamos em adoração. E a adoração está vinculada à direção dos nossos sentimentos, dos nossos anseios e do nosso reconhecimento perante o Deus legítimo e criador. Então vamos ver alguns pontos que consolidam essa questão da nossa adoração com a conexão com o dia que é o memorial da criação, ou seja, o sábado. Veja bem, esse contexto identifica quem é Deus. Quem é Deus? O Criador, o legítimo Criador. Outro ponto importante, ele confirma o território sobre o qual ele governa. Ou seja, Deus, além de governar aqui esse ambiente em que vivemos, ser o Criador deste planeta, ele é o Criador também do universo, ou seja, nós temos a imensidão do território pelo qual o nosso Criador governa o universo e também o ponto focal neste momento aqui no nosso planeta. E terceiro ponto, revela seu direito de governar. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Quando nós falamos a ele toda honra, ele tem a dignidade, ele tem o poder, ele tem a majestade, ele tem a autoridade de governar. E qualquer um que tome essa autoridade, que tenta usurpar o seu poder, comete um grande equívoco, um grande erro, no sentido de não adorá-lo, de não reconhecer a sua legitimidade como governante do universo e, não se esqueça, aqui dessa terra. Acredito que você tenha obtido maiores esclarecimentos do que significa o sábado e a adoração no dia de sábado. Que Deus esteja conduzindo, protegendo você e sua família, e nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Pai, mantenha firme e segura a nossa esperança em Ti, na certeza de que todas as dores e aflições ficarão para trás. Por favor, não demore. Em nome de Jesus. Amém.